Voltamos com o seu estilo de vida. Nós vamos conversar agora com o Mário Brasil. Ele vai conversar com a gente sobre o Krav Maga e vai trazer um pouquinho também das características dessa arte pra gente. E ele já chegou aqui dizendo que queria uma voluntária para poder demonstrar, mas eu acho que aqui no estúdio não tem voluntário no momento, entendeu? Porque, enfim, ao longo da entrevista vocês vão entender por que eu tô correndo desse voluntariado aí do Mário. Bom dia. Bom dia, tudo bem, minha amiga? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho do Krav Maga, o que que é, o que que significa, pra que que serve. Certo. O Krav Maga ele é um sistema de defesa pessoal israelense criado em Israel na década de 40, com o intuito de defender o povo judeu das agressões que ali estava sofrendo. Quem desenvolveu o Krav Maga foi IME, então ele acabou expandindo, futuramente seus alunos acabaram expandindo o Krav Maga para os demais países até chegar ao Brasil na década de final de 70, início de 80. Então a gente pode utilizar isso como defesa hoje em dia. Sim, o Krav Maga ele não é considerado arte marcial e nem um sistema desportivo, pois não existe competição. O Krav Maga ele é um sistema de defesa pessoal. Como ele é um sistema de defesa pessoal, tudo que você tiver à sua disposição no momento, desde um celular, uma garrafa com água mineral, por exemplo, aquelas garrafas de 600 ml, ou um próprio pincel atômico, um pouco mais resistente, aqueles lápis, né? Você pode utilizar molho de chave de carro, e você pode utilizar para você sair de uma agressão. Então, você trabalha esses pontos. O Krav Maga vai trabalhar pontos de pressão do corpo humano, você vai conhecer a anatomia humana, então você vai começar a descobrir outras áreas que você poder trabalhar com ele para você sair de uma agressão, uma futura agressão que seja. E aí a vantagem que a gente tem é que, por exemplo, não precisamos de instrumentos muito elaborados e nem de armas, né, de fogo, enfim, nada muito elaborado para essa defesa. Você utiliza esses instrumentos mesmo que você trouxe pra gente do dia a dia, que é a chave e objetos que possam estar dentro da bolsa ou então perto da gente quando a gente sofreu alguma agressão, né? Exatamente. No caso das mulheres, vocês têm um arsenal, a gente fala, até brincando assim, os instrutores, vocês, mulheres, vocês têm um arsenal de armas no seu cotidiano. Um exemplo, as mulheres, as moças que usam sapato alto, vocês têm uma ferramenta de proteção pessoal usando o sapato alto também. Você tem, por exemplo, muitas mulheres às vezes usam anéis pontiagudos, serve também para você usar, para você arranhar o rosto de um agressor caso ele venha lhe agredir. Hoje, em qualquer local, você está à mercê de uma agressão, principalmente no nosso centro, no trânsito. Então você está, na faculdade, é na escola, infelizmente, são lugares que era para você aprender, ensinar, e hoje, muitas das vezes, você acaba sendo vítima desses locais. E, por exemplo, no trânsito, principalmente, nosso de Manaus, também é muito complicado. E, infelizmente, até dentro das nossas próprias casas. Então é complicado e a gente tem que ter uma segunda opção, né? Sim. Agora é interessante, você falou que no caso das mulheres tem toda essa, digamos que essa possibilidade, todas essas vantagens, mas o Krav Maga é utilizado só para as mulheres, só para o público feminino, ou é utilizado para o público masculino também? Não, o Krav Maga ele não separa homem e mulher, o treinamento é um só. O Krav Maga não separa a criança e o idoso, tanto que na nossa academia, no centro de treinamento, nós temos desde o adolescente de 13 anos até o aluno com mais experiência. Eu tenho aluno de 64 anos treinando conosco. Então é um trabalho maravilhoso que nós fazemos. E a gente trabalha também com essa questão. Não existe diferença do treinamento masculino e do treinamento feminino. Todos são iguais, todos trabalhamos as mesmas técnicas. Óbvio, porém com as suas limitações, né, naquele momento. Agora, o treinamento civil e o treinamento militar, aí sim nós temos uma diferença. Aonde no treinamento civil você trabalha técnicas
de você sair da agressão, você muitas das vezes até poder imobilizar. Na área militar, você também trabalha mais a parte de imobilização, você dominar o agressor, para que o profissional possa conduzir ele até a autoridade responsável. Interessante, então, porque são diversos públicos que utilizam uma mesma arte, mas em contextos diferentes, a gente pode dizer assim. Sim. E vamos entrar um pouco no militar, então, porque eu fiquei curiosa. Acho que a gente tem sempre uma imagem de militar, que é aquela imagem bem fechada, né? Daquele carrasco, assim, que tá sempre gritando, ou então que, enfim... Na verdade, eu acho que a gente nem imagina que militar, por exemplo, precisa de defesa. Porque, pra quê, né? Eles já vieram mesmo prontos e já são a própria defesa. Na realidade, você traz pra gente um outro lado, então, de um grupo que precisa se preparar também para poder estar em contato com todas as ações que eles precisam fazer, com todos os preparos ali que eles precisam ter dentro de um grupo. Então, conta pra gente, qual é a diferença? Como que você treina um militar e qual é a diferença dele para uma mulher, por exemplo, que só quer defender no dia a dia? Certo. No caso, para o público militar, o treinamento ele é um pouco mais denso na parte técnica, principalmente com armas. Como eu falei anteriormente, o Krav Maga ele não separa homem e mulher. Porém, para o lado civil e o lado militar, nós separamos sim. No caso do militar, nós, do Centro de Treinamento Marcial do Amazonas, com a Federação Brasileira de Krav Maga e CAPAP, nós temos uma parceria com o Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde nós auxiliamos os militares do curso de Operações na Selva, ou Guerra na Selva, hoje reconhecido internacionalmente. E esses militares passam por um treinamento exclusivo de lutas, no módulo deles de lutas, onde nós trabalhamos parte com armas brancas, que vamos falar assim, que são facas, agressões com porretes e até mesmo com situações de armas de fogo, imobilizações, conduções. Hoje, referente a essa Olimpíada que está havendo no nosso país, algumas instituições militares acabaram adotando o Krav Maga como uma ferramenta a mais na questão de contenção das agressões de um futuro ataque à população de uma forma geral. Então, tanto na cidade de Manaus, como no país como um todo, nós temos instituições militares que fizeram esse treinamento de Krav Maga, justamente com esse intuito focado para as Olimpíadas. No caso, as mulheres, você me solicitou. O treinamento feminino, ele existe. A parte técnica, a parte física, porque no caso militar, constantemente ele está treinando físico, né? Treino físico. Então a gente vai mais para a parte técnica. No caso público civil, a gente trabalha o físico, o técnico, o psicológico, assim como o militar também. Porque não adianta eu só fazer 1000 socos e na hora de uma ação eu não conseguir executar nenhum direito. Eu diria o seguinte, um grande mestre disse uma vez, eu não tenho medo da pessoa que faz 1000 socos diversos, eu tenho receio da pessoa que faz um soco 1000 vezes. Bruce Lee. Então, nós no Krav Maga nos levamos muito a sério essa parte de treinamento com facas, com imobilizações. Nós temos alunos que já treinam constantemente, que já saíram de agressões reais na rua, dentro de uma faculdade, não vou citar o nome, óbvio, mas já houve alunas nossas que já saíram chegando no estacionamento com o seu veículo e um cidadão tentou abordá-la e felizmente e infelizmente para o cidadão, ele conheceu um pouco do Krav Maga. Mas óbvio, numa situação real, como eu falo para muitos alunos, e muitas pessoas que nos procuram referente à agressão, poxa, o que é que o senhor aconselha a reagir em um assalto? Gente, vai-se os anéis, fica-se os dedos. Bens materiais nós recuperamos, mas a vida é uma só.
Era essa a minha pergunta, inclusive, se algumas pessoas não acabam perdendo um pouco o controle, porque quando a gente começa a fazer uma luta, ou então quando a gente começa a fazer um exercício, preparar o nosso corpo de forma física e tudo mais, a gente já se acha bem autoconfiante, né? E essa autoconfiança pode ser um problema em certos casos. Pode, totalmente. A gente fala da seguinte forma, nós conversamos muito com os alunos sobre a questão do autocontrole. Às vezes as pessoas no trânsito te xingam, te ofendem, mas se você estiver concentrado ali, não, amigo, vá lá, não, você está certo. Às vezes a pessoa está tão eufórica, você olha assim, não vale a pena. Não, meu amigo, vai lá, vai-te embora, vai com Deus, obrigado, agradeço. Então, às vezes, isso desarma a pessoa que já vem enfurecida para cima de você. Às vezes você está na fila de um banco e tem aquele espertinho que fica... Quando a gente está esperando por um tipo de resposta e chega outra, né? Também, tem isso. Nós trabalhamos com seres humanos. Seres humanos são totalmente... posso dizer assim, você não pode só querer uma resposta. Sempre tem um sim, tem um não, tem um talvez. Enfim. Bom, quando a gente fala então sobre essas técnicas, diz pra mim, quanto tempo mais ou menos, se eu decidisse fazer Krav Maga hoje eu acordei e falei, não, cansei, eu quero aprender a me defender, então eu vou entrar pro Krav Maga. O que você me aconselharia na primeira aula, por exemplo, e a partir de quantas aulas eu já consigo desenvolver algum movimento de autodefesa? Tá. Na questão das aulas de Krav Maga, você já começa basicamente a se defender no primeiro dia. Como? A primeira aula nossa na academia é justamente você conhecer os pontos de pressão que você tem no corpo humano. São pontos sensíveis. Então você vai conhecer, você vai ter um treinamento específico desses pontos, como olhos, traqueia, genital, que querendo ou não, isso numa situação real, você pode até usar para você sair dela. Então você vai conhecer esses pontos. A princípio, na primeira aula, você já vai ter contato com esses pontos sensíveis do corpo, que já é a sua janela para você começar a conhecer cada vez mais o Krav Maga. Uma coisa que nós falamos bastante, nós respeitamos o limite de cada aluno. Eu não posso cobrar a mesma parte física de um iniciante que entra hoje na minha academia e de um aluno que eu já tenho há 4, 5 anos. Não tem como. Então, nós respeitamos o limite de cada um. Na questão da área da segurança, nós temos equipamentos de proteção. É obrigatório o aluno ter, por exemplo, protetor bucal, luvas. O restante do equipamento a academia tem. Mas a parte de segurança pessoal, o EPI que nós chamamos da academia, que é protetor bucal, coquilhas, se for o caso dos homens, a luva de boxe nós usamos bastante. Então é obrigatório o aluno ter. Posteriormente o aluno vai evoluindo com as técnicas. Mas primeiro, antes de você realmente se aprofundar cada vez mais, você vai ter que conhecer a anatomia humana, você vai ter que trabalhar o lado emocional. Às vezes já tive alunos que chegava lá tão afoito, que em menos de 5 minutos já estava basicamente desmaiada no chão. Estava com aquela euforia tão grande, aquela adrenalina tão grande, eu falei, para que isso? Então, tem tudo a seu tempo. Tudo tem seu tempo e todo mundo tem o seu limite também, isso é importante. Até porque tem outras pessoas que, por exemplo, tem algumas pessoas que entram, de repente, para fazer essa arte e aí já tem outro tipo de atividade física e essa outra atividade já prepara, de certa forma. Isso. E outras pessoas não, decidem fazer aquele tipo de atividade ali, é a única atividade que faz, então é um pouquinho mais complicado até chegar no ponto principal, no objetivo. Exatamente. E às vezes as pessoas, eu já faço academia, um exemplo, segunda, quarta e sexta, eu vou treinar na Krav Maga só terça e quinta. É vantajoso? Mas você tem que ver o seguinte, o limite do seu corpo. Você trabalha, você estuda, muitas das vezes você tem outras funções que acabam de cair, que eu não sei qual é a sua atividade física. Às vezes eu tenho alunos que chegam lá, estou tão estressado, mas tão estressado, coloca a luva, vai ali pro saco, vai.
Fica lá batendo, vai lá pro bob, vai bater, vai fazer rolamento, vai fazer técnica e descarrega. Sai de lá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquele problema que ele entrou, ele já esquentou a cabeça, já esfriou a cabeça. Depois ele disse, poxa, é um problema tão simples que eu posso resolver dessa forma. Então, querendo ou não, qualquer modalidade esportiva, de uma forma geral, ela é uma ferramenta primordial para combater o estresse. Ajudar a organizar os pensamentos também, né? Com certeza. Mas olha, eu estou sabendo que vai ter um congresso, então conta pra gente um pouquinho, se a gente pode participar, de que forma, quando que vai ser. Deixa o nosso público aí informado já com essa dica também. O nosso congresso, todo ano nós temos um congresso nacional reunindo os professores do Brasil inteiro. Pela primeira vez, esse congresso vai sair da Matriz, que é no estado de Goiás, né? E esse ano vai vir para Manaus. Nós conseguimos trazer esse congresso para Manaus. Será realizado do dia 14 ao dia 24 de setembro desse ano. Vai vir instrutores de toda a região, todo o nosso país. Existe a possibilidade, ainda não está confirmado, a presença de alguns estrangeiros nesse congresso. Então a gente está aguardando uma resposta ainda da diretoria, da presidência da federação, para poder confirmar se vai vir ou não. Mas, de antemão, esse congresso vai ser um congresso maravilhoso, porque nós estamos trazendo já, fortalecendo a federação. Então nós estamos trazendo esse público para Manaus, que vai bater juntamente com o nosso estágio de adaptação à vida na selva. Nós somos a única instituição no Brasil, para ser sincero, na modalidade Krav Maga, que já vai fazer o segundo estágio de adaptação à vida na selva. Então o Centro de Treinamento Marcial do Amazonas é a única academia que tem. Nós vamos levar uma quantidade de alunos para esse estágio, somente maior de idade, porque como é uma instituição que vai ser ministrada pela uma instituição militar, nós temos algumas regras a serem seguidas. Então esses instrutores que vão vir esse ano, alguns irão participar, outros não, porque já realizaram o ano passado. Então nós temos essa diferença, né, nas outras modalidades, na parte de lutas, que querendo ou não vai ajudar bastante, até para a gente poder trabalhar com os militares futuramente na parte de selva, na nossa região, conhecer um pouco mais a nossa região. Já recebi convite para fazer o curso de Caatinga na Estação Cerrado. Vamos ver se a gente consegue, quem sabe um dia fazer esse curso. Estamos na torcida. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E nós vamos para... Agora a gente já chegou ao fim do nosso programa, né? Nós vamos para o encerramento do programa, não? Ah, não, então ainda tem estilo de vida por hoje. É porque eu achei que a produção tivesse pedido para eu encerrar. Mas então nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. E aí você continua com a gente, então. Não sai que a gente ainda tem mais um bloquinho para conversar. E é claro que você pode continuar enviando a sua participação para a gente através do nosso WhatsApp, que se você esqueceu, anota aí no seu celular para você não esquecer mais. É o 92 código daqui de Manaus, 98111 4512. Eu volto já já.